Bom, James já é nosso parceiro aqui, né, no Instituto Federal há bastante tempo. Eu acho que muitos que aqui estão conseguiram participar também da palestra, da primeira palestra. Quem não conseguiu participar, depois participou assistiu a gravação que ficou disponível lá no Moodle para a turma, né? Outros colegas também assistiram, porque acabamos divulgando no site do Instituto, então vários professores, alguns colegas professores disseram que não poderão estar aqui conosco hoje, mas que depois querem assistir a palestra, né? Então teve uma repercussão muito positiva entre os docentes também, né? Que bom. Então, vou fazer uma breve apresentação, apesar que todo mundo já te conhece, né, James? Não sei se Acredito que sim. não sei se é necessário. Você quer ficar à vontade para você se apresentar? Eu acho que o pessoal me conhece, né? Eu sou o professor James, aqui da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba, né? Eu trabalho atualmente com ótica quântica, pesquisa dura, né? Ciência dura e ensino de ciências, né? Estou expandindo agora. Antes era só ensino de física, mas com as orientações do Bolsa de ser Júnior, né? Inclusive tem aí com Santiago uma em diferentes áreas. Então a gente está expandindo o grupo para ensino de ciências. Então, essa palestra é mais objetivo de divulgação científica mesmo, né? A gente trabalhar alguns conceitos que não são muito usuais no ensino básico, de uma maneira um pouco melhor, né? Posso começar? Pode começar, então. Eu vou fechar minha tela aqui e aí você já pode Vou continuar. compartilhar aqui, então. Todo mundo está vendo a minha tela aí? Sim, Sim, sim. Você quer começar a gravar, então? já, já iniciei. Tá bom. Então, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a segunda lei da termodinâmica e o conceito de entropia, né? Então, é como a gente vai seguir o mesmo critério da palestra passada, né? Que se vocês quiserem fazer pergunta, me interromper no meio da fala, fiquem à vontade. E também é um convite para refletir sobre esses conceitos, né? Não, eu não estou inventando nada, eu só estou trazendo os conceitos mais atuais, né, sobre o assunto. Então, fiquem à vontade para se manifestar quando quiser. Então, nós vamos falar aqui de movimento térmico, né? Começar contextualizando o tipo de movimento que a gente estuda na termodinâmica e na mecânica estatística. Falar da primeira e segunda leis da termodinâmica, trazer a primeira lei para falar o que falta nela, que a segunda lei vem e complementa, né? Então, eu vou precisar fazer uma contextualização de alguns conceitos básicos de termodinâmica para chegar no conceito de entropia, né? E tirar um pouco, né, desse misticismo, né, de que, nossa, não dá para trabalhar esse conceito, né? O pessoal fala, às vezes, de forma equivocada sobre ele também. E aqui uma pergunta para a gente responder ao final da palestra, que podemos associar a entropia à ordem ou à desordem de um sistema físico, né? Esses conceitos aqui são inconsistentes, né? Entropia não tem nada a ver com ordem ou desordem, né? Então, espero que a gente consiga responder isso aqui claramente no final da palestra. Então, assim, para a gente falar sobre movimento térmico, é interessante a gente pensar numa definição simples e robusta da física, né? O que é física, né? Muitos livros trazem como, por exemplo, física clássica, mecânica clássica, física quântica, mecânica quântica. Será que são sinônimos, né? Física e mecânica, né? Na verdade são, né? A mecânica é o estudo do movimento. E a gente pode, para o pessoal do ensino básico, dar uma definição específica da física como sendo isso aqui, ó, uma ciência natural que estuda diferentes formas de movimento. Por que eu estou trazendo isso? Porque, geralmente, quando você pede para profissionais da física mesmo definir física, eles falam, a física é a ciência que estuda a natureza. Mas isso, qualquer ciência estuda a natureza, né? Então, isso não é uma definição específica para a pessoa chegar e pensar, não, agora eu sei exatamente o que um físico faz. Ou então a pessoa chega e fala, a física é tudo, né? Isso aí é muito equivocado, né? Apesar da física ser a base da ciência, né? Antigamente era filosofia natural, né? Depois foi convergir na física, mas depois teve as especificações, né? E ramificou e criou várias áreas do conhecimento. Então, a gente não pode dizer
que a física é tudo, ou simplesmente que a física é ciência que estuda a natureza, né? O que estuda a natureza é ciência, a definição de ciência não de física, especificamente. Então, a gente tem diferentes tipos de movimento, né, que desencadeia os fenômenos que a gente conhece, fenômenos térmicos, elétricos, magnéticos, quânticos, etc., né? Mecânicos. Então, o que tipo de movimento que existe, né? A gente tem movimento vibracional, linear, curvilíneo, oscilatório, circular, de rotação. E todos esses movimentos aqui, eles são contemplados na escala atômica também, que é onde está o movimento térmico. Então, se você tem moléculas oscilando, né, e vibrando, que são a mesma coisa, né? Linear e curvilíneo e circular são movimentos de translação, né? Que você muda a posição do sistema caminhando em linha reta ou curva, né? E a rotação, se você pensar numa molécula diatômica, que seria o exemplo mais simples, né, tipo um halterezinho, ela pode rotacionar, né, em torno de um eixo. Então, o que é o movimento térmico, né? Esse movimento aqui, ele classifica várias propriedades de materiais que a gente conhece, né? Então, ele está associado com uma ação combinada de um número muito grande de moléculas, né? E essas moléculas, elas estão interagindo, né? E elas se movem continuamente, desordenadamente. É a famosa agitação térmica que o pessoal traz nos livros, né? Isso é conhecido como movimento térmico formalmente, né? Então, todos os sistemas eles são compostos por um número muito grande de partículas, né? E essas partículas, elas ficam chacoalhando, né? Porque tem uma energia associada a uma temperatura ali, e esse chacoalhar desordenado, né? Ele se chama movimento térmico, né? Eu quero até mostrar para vocês, tem um vídeo aqui que mostra bonitinho, né? Essa ideia, uma simulaçãozinha. Então, antes disso, o movimento, aqui a gente está dando uma generalização para movimento, né? Classificando o movimento, né? O movimento ele não é apenas uma mudança de posição, de você ir de um lugar para outro, mas ele traz também uma mudança de qualidade no sistema. Porque se você pensa, por exemplo, nessa caneta aqui, se eu deixar essa caneta parada em cima da mesa, não tem movimento da forma que a gente conhece, porque ela não está saindo de um lugar e indo para outro. Mas existe um movimento intrínseco dela que vai dar, que vai permitir que a gente caracterize ela em termos de temperatura, em termos de pressão, etc., que é esse chacoalhar, né, das partículas que constituem a caneta e que forma o movimento térmico, né? Então, esse tipo de movimento ele vai trazer atributos específicos para o sistema, vai permitir você falar sobre volume, sobre temperatura, sobre pressão, suscetibilidade elétrica, né? Polarização, várias outras propriedades que estão associadas a esse tipo de movimento. Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma simulaçãozinha. Esse vídeo aqui é da BBC, tá? Ele fala justamente de ordem e desordem para definir a entropia. O conteúdo é muito ruim, mas as imagens são fantásticas, né? Veja só, então aqui tem um bloquinho, né? Então, à medida que você vai aquecendo o sistema, você aumenta a temperatura dele naturalmente, né? E isso é classificado por um movimento térmico. Então, ali agora está mostrando por dentro dele, né? Esse é o movimento térmico. Então você vê que está tudo chacoalhando, né? E você vai ter energia que ela vai. Imagina que esse bloquinho está em cima da mesa. A mesa também ela é composta por várias partículas, né? E esse movimento ele vai ser transmitido para as partículas da mesa lá, vai ficando vermelho. Então você vai transmitindo energia do bloquinho para a mesa também, né? E isso aqui está diretamente associado com a entropia. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, o movimento térmico é a chave para a gente entender o que é entropia, tá? Então, vamos lá. Então, o movimento térmico ele é o objeto de estudo da termodinâmica, que é onde a gente tem um número muito grande de partículas, a gente não leva em conta flutuações. Então, essas flutuações microscópicas, devido ao movimento térmico, elas não são perceptíveis do ponto de vista da termodinâmica. A termodinâmica ela é uma ciência empírica, né? Ela surge da tecnologia para entender e estudar máquinas térmicas, né? Aumentar a eficiência delas devido à demanda que surge na Revolução Industrial, principalmente ali na Inglaterra, né? Então, se a gente fala que um sistema tem uma temperatura de 30 graus Celsius, por exemplo, se ele tiver em equilíbrio termodinâmico, que significa que ele está em equilíbrio térmico, mecânico e químico, a temperatura vai ser sempre esse valor, tá? Não tem flutuações na termodinâmica.
Já a mecânica estatística, ela vem para dar uma contextualização microscópica. Então, eu preciso do modelo atômico para trazer, né, um modelo molecular, para justificar essas propriedades macroscópicas que eu obtenho na termodinâmica. E também aqui, o objeto de estudo é o movimento térmico. Só que cada um com suas teorias, com suas metodologias, tá? Bom. E que tipo de fenômeno a gente pode estudar com essas duas ciências? Ah, movimento térmico, então eu vou estudar só fenômenos térmicos? De jeito nenhum. A gente estuda fenômenos elétricos, magnéticos, quânticos, até mecânicos, né, que são decorrência desse tipo de movimento aí. Apesar dos nomes, né, a gente estuda tudo. Quando você falou fazer uma caracterização termodinâmica, às vezes você vai estar medindo ali uma pressão, uma magnetização, uma polarização, né? Seja magnética ou elétrica, você está trabalhando com a termodinâmica. Aí vocês poderiam perguntar também, mas você fala em movimento térmico, mas por que que a caneta não sai do lugar se está todo mundo se movendo ali? Porque a resultante das forças é zero. Tá? Se você olha os pares, um átomo está exercendo uma força no outro que está exercendo uma força contrária naquele primeiro. Então as forças se cancelam, é por isso que a caneta não sai andando por aí, né? Por causa desse chacoalhar, né, resultante. Aí são muitas partículas, número muito grande, é como eu falei para vocês, quando o sistema é macroscópico, de milímetros, né, até micrômetros de tamanho, você não tem percepção dessas flutuações, né? A gente está no regime termodinâmico, a gente não consegue ver. Se você pega poucas partículas, aí sim você vai ver o volume pulsando, né? Você vai ver a densidade consequentemente variando, entre outras coisas que vai denunciar o tamanho do seu sistema, né? Se você vê que as flutuações se tornam importantes, é que você está entrando num regime microscópico. Tá? Vamos começar falando da primeira lei da termodinâmica, que na forma geral é o famoso Q mais W igual a ΔU. Mas percebam aqui ó, que tem um ΔEc com Ezinho em cima, um ΔEp com Ezinho em cima. Isso aqui é a forma mais geral da primeira lei. O que significa isso? O Q, como a gente discutiu na palestra passada, é a quantidade de energia que o sistema adquire, né, através de calor, né, essa metodologia que chama calor. O W é a quantidade de energia que o sistema também adquire ou perde através de trabalho, né, que é o outro método de transmissão de energia. E esse ΔEc é a variação da energia cinética externa do sistema. E o ΔEp é a variação da energia potencial externa do sistema. E o ΔU é a variação da energia interna, ou energia térmica, que a gente conhece. Mas qual que é a forma usual que a gente vê nos livros? Somente Q menos W igual a ΔU, né? Aqui a mudança de sinal é porque na mecânica e na termodinâmica a gente tem, o trabalho é sinal contrário, né? Então não precisa se preocupar com isso. Mas o que aconteceu aqui com a variação da energia cinética e potencial externa, né? É justamente porque quando a gente fala em termodinâmica nos livros, eu estou pensando na caneta parada em cima da bancada do meu laboratório para eu caracterizar ela. Então a energia cinética externa é zero, porque ela está parada, não tem movimento. E a energia potencial, né, naturalmente eu coloco o zero do potencial ali nela. Então eu não trabalho com isso. Mas aí a gente pode se perguntar, né? Mas será que usa essas variações de energia na vida real? Sim, se você for pensar no movimento de um foguete, você vai fazer um estudo termodinâmico ali do foguete, o foguete ele vai sair, vai voar, né? Ele vai subindo, então você tem variação de energia cinética externa e a variação de energia potencial também. Se você for pensar no estudo do ar de uma turbina, também você tem ar entrando e saindo da turbina, então você tem que trazer essas variações de energia externa também. Tá? Então, é a formulação mais geral da primeira lei, mas o que a gente vai trabalhar é essa de baixo, né? E aqui é a forma diferencial, né, que vocês vão encontrar nos livros também, quando você pensa infinitesimalmente, né, nessas variações de energia. Notem aqui que no U tem um Dzinho, e no Q e no W tem um deltinha. O que significa isso? Às vezes vocês vão ver um Dzinho com tracinho, bem aqui em cima, né? É o D cortado que a gente fala. Significa que aqui no U eu tenho uma diferencial exata. Ó. Aqui na segunda linha aqui eu tenho o 2 menos o U, que é o ΔU. Então, quando eu escrevo o DU, eu consigo escrever como ΔU.
né, a variação da energia. Significa o quê? Essa energia ela depende somente do estado final e do estado inicial, de mais nada. Quando a gente tem um deltinha, um Dzinho cortado, significa, vocês vão ver no livro assim, olha, isso aqui é uma diferencial inexata, significa que depende do caminho. O que significa depender do caminho? Depender do processo que você está fazendo. Por exemplo, eu vou esquentar água. Você pode esquentar água de diferentes formas. Usando fogão, usando uma lupa e concentrar energia solar ali na água, ou então pegar um ebulidor, né, desses que a gente usa para tomar banho, às vezes, né, essa resistência que você coloca lá dentro, e usa. Então, você vai estar utilizando diferentes processos para esquentar a água, para fornecer a energia aqui para a água, né? Então, você pode chegar na mesma temperatura em todos eles, mas depender do processo, você vai estar trazendo um contexto de eficiência do processo. Você pode gastar mais energia ou não nesse processo, mais energia elétrica, mais energia solar, etc. Em termos de joule mesmo, um processo pode ser mais eficiente do que o outro. Então, quando você tem essa dependência, então por isso que não faz sentido eu escrever ΔQ como Q2 menos Q1, né? Porque não depende só do estado final inicial, depende do caminho, do processo de eu ir do estado 1 para o estado 2 para esquentar a água, por exemplo. A mesma coisa, se você tem diferentes dispositivos, você consegue uma quantidade de energia diferente aí, né, através de trabalho. Tudo bem? Então, é só para esclarecer, né, o que aparece nos livros, isso aqui, né? Então, quando a gente está pensando nesses métodos de transmissão de energia, calor e trabalho, a energia necessária para eu levar o sistema de um estado para o outro, ela vai depender do processo. Essa energia U aqui independe disso, porque ela é função de único valor do sistema. Então, ela caracteriza o sistema e não o processo. Então, se eu caracterizar o processo, eu ponho o deltinha na energia. Se essa energia for uma caracterização do sistema, da matéria, eu ponho o Dzinho, igual a velocidade, né? A velocidade ela não depende de como você faz para aumentar ela. Você chega e classifica o sistema com a velocidade 1 e a velocidade 2. O processo de você levar de V1 para V2, por exemplo, não interessa para você falar de velocidade. Tá? Muito bem. Então, o que a primeira lei estabelece? Ela vai estabelecer o princípio de conservação de energia, que é o que a gente conhece. Então, vamos fazendo a leitura dessa equação aqui. Ó, se eu isolo esse Q aqui e coloco o W para lá, por exemplo, vamos pegar a segunda linha, que não tem a diferencial, vai ficar o quê? ΔU mais W do outro lado. Então, se eu pensar que eu estou obtendo energia a partir de uma fonte térmica através de calor, e essa energia aqui eu entrego para o sistema, vai acontecer com essa energia? Parte dela vai ser convertida em outra modalidade através de trabalho e parte dela vai fazer com que o sistema esquente, né? Que é o ΔU. Então, o ΔU é aquecer o sistema e o W eu faço um eixo rodar, por exemplo, tá? A partir dessa energia total que eu trouxe de uma fonte térmica. É uma caldeira, igual ali a locomotiva, né? A locomotiva anda, eu tenho W e esquenta tudo. Ali na região da caldeira eu tenho ΔU, tá? Aqui eu coloquei uma frase um pouquinho mais carregada, que é o que a gente tem nos livros mais formais. E aí nós vamos interpretar essa frase, né? Vamos ver como que a gente consegue colocar isso aqui de uma maneira mais simples, para o pessoal entender. Então, assim, ó, ela estabelece o quê? O princípio de conservação de energia, que a gente falou. Então, como que isso acontece? A energia interna, que é a energia térmica do sistema, ela é uma função de único valor do seu estado. Aí vem a menininha, mas o que significa isso? É aquilo que eu falei para vocês, ela classifica o estado do sistema. E ela é uma função única. Isso significa o quê? Eu só posso ter um valor dela para cada estado. Então, eu coloquei energia no sistema, ele vai evoluir e ficar no estado de equilíbrio. Tá? Quando chega no estado de equilíbrio, eu vou ter uma única energia interna, uma única energia térmica que classifica aquele estado, assim como a temperatura. A temperatura também é função de único valor do estado. Então, se você chega lá e fala, a temperatura é quanto? É 30 graus Celsius. A energia vai ser tantos joule, equivalente àquela temperatura. E é aquele único valor. Não é possível você ter 30 graus Celsius e 25 ao mesmo tempo. É isso que significa falar que é uma função de único valor do estado. Então, são parâmetros que classificam o estado físico do sistema, né?
E aí ele continua e fala assim, ó, varia somente sob a influência de ações externas. O que significa ações externas? Eu preciso de uma vizinhança, né, para fazer a energia interna do sistema variar. A energia interna, a temperatura, ela está classificando o movimento térmico, que é aquele chacoalhar das partículas. Então, para fazer variar aquele chacoalhar, eu preciso ter uma vizinhança para o sistema perder energia ou ganhar energia. Mas como que isso é feito? Através de calor e trabalho, que é o que a equação nos diz, né? A variação da energia interna, ela vem de variações externas através de calor e trabalho. Ou você tira a energia para a vizinhança, ou você coloca a energia da vizinhança para o sistema. É isso que significa. Então, sendo igual a quantidade de energia, então, essas influências externas, ó, é igual a quantidade de energia Q transferida ao sistema através de calor, menos a energia W transferida do sistema para a sua vizinhança através de trabalho. Então, é a conservação de energia, né? Se eu adquiro aqui, igual está na frase, uma energia Q transferida ao sistema através de calor, essa energia ela vai ser convertida em outra modalidade através de trabalho, que é o W, e vai aquecer o sistema, ou esfriar o sistema, que é o ΔU. Tá certo? Então vamos lá. E o que a primeira lei nos diz em um processo cíclico, né? O que é um processo cíclico? Né? É aquele que você sai de um estado, evolui o sistema e volta para o mesmo estado, né? O ciclo mais famoso que a gente tem é o ciclo de Carnot, né? Que é um ciclo ideal. Então ele sai do estado A, passa por um processo, chega até B, passa por outro, chega até C, aí vai voltando, né? Passa por um outro processo até D e volta para o A. Então fecha o ciclo. É igual o pistão do carro, né? Você tem, ele sobe, tem a explosão, vamos supor que a vela está em cima. Tem a explosão, ele desce, mas depois ele sobe comprimindo o ar, aí tem outra explosão. A hora que tem outra explosão, está reiniciando o ciclo. Então ele fecha o ciclo na subida e reinicia com outra explosão da vela, né? Com a vela da ignição, explode a mistura ar-combustível. E outra coisa que a gente usa muito no ensino básico é esse passarinho aqui, né, que é o pássaro sedento, né, que é ele realiza um movimento cíclico, né, periódico. Então ele vai, molha o biquinho na água e volta. Depois molha o biquinho de novo e volta. Isso aqui é uma máquina térmica, tá? Excelente para ensinar os conceitos de termodinâmica e até entropia. E então vamos lá. Pensando agora na equação, né, quantitativamente. Então, se o sistema ele sai de um estado e volta para o mesmo estado, e a energia interna é uma função de único valor do estado, significa que o estado final é igual ao estado inicial. Então, eu tenho 2 igual a 1, então ΔU, que é o 2 menos o 1, é zero. Então, se a gente volta lá na equação, que é Q menos W igual a ΔU, vai ficar igual a Q igual a W, né? O que significa isso, né? Significa que para eu conseguir uma quantidade de energia para fazer girar um pistão, por exemplo, eu preciso de uma fonte de energia. É isso que a primeira lei diz no processo cíclico. Ou seja, é impossível conceber um modo perpétuo de primeira espécie, ou seja, não dá para criar energia. Tá? Se você quer fazer uma máquina funcionar, você precisa de fonte de energia. É isso que o Q igual a W fala para a gente. Tá? Então, e na época, né, antes de surgir a primeira lei da termodinâmica, tinha muito charlatão, né, que falava em criação de energia, coisas sobrenaturais, né? Então, a primeira lei da termodinâmica, né, nesse contexto de como a natureza funciona, mostra que isso é impossível. E isso é verificado experimentalmente. Ela é promovida a lei, porque até hoje nunca foi provado que isso é possível, criar energia, coisas sobrenaturais, tá? Sempre é necessário uma fonte de energia. Muito bem. E aí onde vai entrar a segunda lei da termodinâmica, né? Ela se torna uma ciência formal a partir do trabalho de Carnot, de 1824, perdão, que é Reflexões sobre a Força Motriz do Calor, né? Foi uma época difícil para a França ali, que tinha um domínio muito grande da Inglaterra devido às máquinas térmicas que eles tinham, né, para armamento e tudo mais. E a França tomou uma surra muito grande ali da Inglaterra e o Carnot estava, né, nessa batalha. E ele falou, não, a gente precisa reagir de alguma forma, né? Então ele começa a investigar as máquinas térmicas para a França ter a sua tecnologia também. Então ele vai questionar sobre a eficiência dessas máquinas, né? E os princípios que regem o funcionamento dela.
Então, esse é o primeiro trabalho formal da termodinâmica, né? Sobre a investigação das máquinas térmicas. E começou com o Sadi Carnot, morreu novinho, com 36 anos, porque ele foi ajudar ali uma doença que surgiu na época, ele acabou contraindo a doença e morreu também, né? Foi ajudar o pessoal e acabou morrendo. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela vai expressar, ela vai trazer o quê? A primeira lei da termodinâmica mostra para você que não dá para criar energia do nada, né? Então, só que ele não fala nada de como é distribuída essa energia, né? Não, eu vou obter uma quantidade de energia através de trabalho, mas qual a porcentagem dessa energia que eu vou converter na outra? Tem dissipação? Não tem? A primeira lei não dá conta de te falar isso. Quem vai falar isso é a segunda lei da termodinâmica. Então, ela vai expressar a lei de conversão de energia através dos métodos de transmissão, calor e trabalho. Então, basicamente, a diferença entre esses dois métodos, calor e trabalho, é que faz a segunda lei existir. Tá? Muitas vezes tem livros que falam, né, que o calor é um trabalho térmico, né? Não mistura essas coisas. Tá? Calor e trabalho são dois métodos diferentes de transmissão de energia, e essa diferença é o que faz com que a segunda lei exista. Tanto é que o calor é desconhecido da mecânica, né? Quando a gente fala que a energia se conserva no sistema mecânico, você está supondo que não tem atrito. Tá? E que energia é essa? É energia mecânica, né? Potencial mais cinética. Se você coloca atrito, essa energia não se conserva mais. É a única coisa que a mecânica fala. Por quê? Porque ela não conhece o calor. Né? Quem traz o calor é a termodinâmica. Se você inclui o calor, aí sim você tem a conservação de energia, que é a primeira lei. Né? Porque você consegue quantificar a quantidade que você perdeu através desse método. Né? Você tem um atrito ali, ó, perdi uma quantidade de energia por atrito. Né? Esquentou as coisas ali durante o movimento. Ah, não, mas isso aí a gente quantifica, né? Tem aqui a termodinâmica. Aí você vê que a energia é redondinha, né? Soma tudo, dá a mesma quantidade de energia inicial, tá? E a segunda lei da termodinâmica, ela surge com duas teses independentes, muito importantes. E vocês vão ver aqui, ó, que envolve calor e trabalho, os dois métodos de transmissão de energia que a gente conhece. Quando você está querendo converter uma quantidade de energia obtida através de calor de uma fonte térmica em uma quantidade de energia fornecida através de trabalho, que a gente pode falar a conversão de calor em trabalho, a conversão de métodos mesmo, você tem que ter uma quantidade de energia vindo da fonte térmica maior do que aquela que você vai converter. Por que isso acontece? Porque eu preciso de compensação. Isso dá para entender melhor numa máquina térmica, né? Você pega um carro, por exemplo, e você vê a eficiência dele lá é 20%, vamos supor. Então, o que que acontece? Você consome combustível. Então, se você põe o carro numa ladeira, ele vai ali, se tem uma conversão de energia, né, potencial e mecânica, então, mas para você subir, você não consegue subir até em cima. Né? Então, você vai usar a máquina térmica ali e você tem que compensar a subida acelerando. É isso que eu quero dizer com compensação. Porque ele não vai chegar na mesma altura que ele desceu. Porque tem dissipação de energia no meio do caminho. Então, para compensar essa dissipação, eu tenho que mandar o pé no acelerador, senão ele não chega. Tá? É isso que significa compensação. Então, se eu tiver uma fonte de energia que eu vou obter energia térmica no sistema, então eu preciso de uma quantidade maior do que aquela que eu vou converter. Eu não consigo fazer essa conversão total, né? Eu não consigo pegar toda a energia térmica do sistema e transformar ela em energia mecânica, por exemplo. Uma locomotiva, né? Eu vou esquentar a água lá. O que acontece quando eu esquento a água? Parte dessa energia vai afetar o estado termodinâmico da vizinhança, da carcaça da caldeira, por exemplo. Você esquenta uma panela no fogão, você não vai esquentar só o que está lá dentro, você esquenta a panela também. Então, você tem perda de energia nesse processo. Então, numa locomotiva, quando você esquenta a caldeira, toda a energia usada ali para esquentar a água não vai ser convertida em movimento. Por quê? Justamente por isso. Você esquenta a carcaça da caldeira, você esquenta todo o maquinário do motor da locomotiva, você esquenta o ar em volta. Quando você liga um carro, por exemplo, você põe a mão no capô, ele está quente. Aquela energia lá foi embora, você não consegue converter ela em movimento mais. Tá? Então, você precisa, eu preciso de 10 joules de energia através de trabalho, então você vai ter que buscar mais de 10 joules para você conseguir esses 10 aí que você quer.
Por quê? Justamente quando se fala em calor, né, esse método de transmissão ele é terrível, não dá para você controlar ele. E você perde muita energia, você tem fluxo espontâneo de energia através de calor. As coisas esquentam, as coisas igual aquele bloquinho que eu mostrei no vídeo para vocês, o bloquinho está quente, ele começa a esquentar a mesa também, então você vai perdendo energia por ali. Então essa energia, ela acaba sendo inutilizada para o propósito que você queria inicialmente, que é o seu W. Então você precisa compensar essa perda trazendo mais energia da fonte térmica, tá? Já essa segunda tese aqui, quando você está convertendo trabalho em calor, isso aqui é possível, você consegue fazer uma conversão total, né? Você imaginar você atritando alguma coisa, né? Pegar dois objetos e atritar, você consegue, com aquela energia mecânica ali do movimento, converter totalmente no aquecimento do sistema, em energia térmica, né? Claro que você vai produzir som, né? Nesse processo, vai produzir outras formas de energia, mas é possível ter o controle disso para você ter uma conversão total, tá? Isso é observado experimentalmente, tá? É por isso aqui, ó, que nessa tese da segunda lei, a primeira aqui da compensação, a gente não pode definir energia como a capacidade de realizar trabalho, né? Porque se você pensa na energia térmica, você não consegue converter tudo em trabalho, né? Então, aquele conceito de energia como a capacidade de realizar trabalho está errado, justamente porque viola a segunda lei da termodinâmica, tá? Se isso fosse verdade, Q seria igual a W, você não teria diferença entre os métodos de transmissão de energia e você nem teria segunda lei de termodinâmica, né? Então, a consequência disso, dessa primeira tese aqui, ó, é a impossibilidade da gente conceber um moto perpétuo de segunda espécie. Eu não falei ali atrás, mas o moto perpétuo é aquele sistema que funciona sem parar, né? Tem um movimento, moto de movimento, e perpétuo é que ele não cessa, né? Então, nesse caso aqui da segunda lei, como que seria esse modo perpétuo? O sistema ser autossustentável. Você daria um start nele, igual tem na internet aí, um vídeo do pessoal, um carinha, não sei se é um chinês, ele pega umas garrafinhas, põe numa roda de bicicleta e coloca, aí ele dá um totozinho na roda, ela começa a rodar e não para mais. Aí ele liga ventilador na tomada, liga lâmpada na tomada, é o meu moto perpétuo. Aquele seria um moto perpétuo de segunda espécie. Você dá o start ali e depois disso ele é autossustentável, né? Ele produz a própria energia que vai consumir. É só que aquilo é falso, aquele vídeo, né? Porque como o efeito ali é gravitacional, você tem equilíbrio, né? Então você pode dar uma volta ou duas, mas aí a roda vai ficar fazendo assim até parar, né? Aquilo lá é falso. Ele liga uns fios por baixo ali daquela mesinha que ele coloca, você vê que é alta assim, já para colocar algum dispositivo elétrico ali para fazer funcionar. Então ele faz o motorzinho funcionar e o motorzinho que fica girando a roda. Não é a roda que faz o gerador funcionar, tá? Tudo bem até aí? Dá uma lubrificada aqui na garganta. Então vamos lá. Se tiver muito rápido, vocês podem me interromper, tá? Igual eu falei para o Santiago, né? Eu coloquei um pouquinho mais de texto, né? Para ficar mais fácil a leitura do material. Então, na segunda lei da termodinâmica, a gente tem dois enunciados, né? E essas teses juntas, né? A importância da segunda lei, ela surge aqui, ó. Ela vai estabelecer a natureza unilateral da variação da entropia em processos naturais em sistemas isolados. Então, é muito importante a gente prestar atenção nessas palavras-chave, sistemas isolados. Quando a gente vai falar de entropia, eu vou pensar no sistema isolado termicamente. Eu vou ter uma temperatura constante no sistema, tá? E aqui eu já falei, né, a não equivalência entre os dois métodos de energia é o que faz a segunda lei existir. Um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica é devido ao Lord Kelvin, né, que contribuiu significativamente para derrubar a teoria do calórico, né, e estabelecer todo esse corpo formal da termodinâmica que a gente conhece hoje, né? Então, o enunciado dele diz o seguinte: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja remover energia através de calor de um reservatório térmico e produzir uma quantidade equivalente de energia através de trabalho. Notem que agora eu estou usando a terminologia mais consistente e atual, né? Olha só, efeito de remover energia através de calor, né? Nos livros vocês vão ver remover calor, né? No reservatório térmico, tá?
inconsistente de acordo com a teoria mais moderna. Então, o que significa isso? É a primeira tese, né? Eu não consigo converter energia térmica em trabalho 100%, como único efeito, né? Eu não consigo pegar toda aquela energia térmica e fazer ela ser convertida em outra modalidade através de trabalho, tá? E tem o enunciado do Clausius, né, que é quem introduz o conceito de entropia, que diz o seguinte: é impossível realizar um processo cujo único efeito seja transferir energia através de calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente, né? Então, a gente tem o fluxo espontâneo de energia através de calor, que é da temperatura maior para a temperatura menor. Então, o efeito freezer, né, que é esse aqui, que é da geladeira, ele tem que ser feito com a realização de trabalho no sistema. Então, isso não acontece naturalmente, é o que ele está dizendo, né? E, de fato, né, uma das consequências aliás, é um dos enunciados da segunda lei, não é uma consequência. A gente tem uma natureza unilateral para o fluxo espontâneo de energia através de calor, tá? Da temperatura maior para menor. Esse maior e menor é uma convenção que a gente cria, eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Então, vamos falar um pouquinho das máquinas térmicas, né? O que é uma máquina térmica, né? É tipo o motor do carro, né? O que ele faz? É qualquer dispositivo que opera ciclicamente, né? Você tem que fechar o ciclo, igual o passarinho, bebedor de água lá. Ele vai transformar energia através do trabalho a partir de uma fonte de energia térmica. Então, você tem a conversão de calor em trabalho. Então, o sistema busca energia da fonte térmica e converte essa energia em outra modalidade através de trabalho. Ou seja, eu tenho aquecimento ali no motor, né, explosão e tudo mais, energia térmica, e isso é convertido em movimento do carro. Tá? Qualquer máquina térmica opera dessa forma. E a representação, né, da máquina térmica é sempre isso. Então, a gente precisa de, no mínimo, 2 reservatórios térmicos, né? Isso aqui está de acordo com o enunciado do Kelvin, né? Você não tem único efeito tirar de um reservatório e fazer trabalho, eu preciso de um segundo reservatório aqui na história, né? Então, a representação é que eu tenho um reservatório quente, a temperatura T1, é comunicado aqui ao motor, né? A máquina térmica é o motor. Então, você transfere uma certa quantidade de energia, Q1, através de calor. E essa quantidade de energia, parte dela é perdida e consumida pela máquina, que a gente fala que é o reservatório frio, e parte dela é convertida em outra modalidade através do trabalho, o movimento do carro, por exemplo. Tá? E aqui a gente tem o ciclo de Carnot, né? Que é um ciclo ideal. O Carnot, de maneira engenhosa, ele estudou como que seria a eficiência máxima de uma máquina térmica. E para isso, o que ele fez? Ele contornou a dissipação de energia através de calor. Então, ele imagina 4 processos, 2 isotérmicos e 2 adiabáticas, em que eu não tenho fluxo espontâneo através de calor, porque isso dissipa, isso esquenta a carcaça do motor. Então, eu falo, não vou trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com temperatura constante, então eu não vou ter energia fluindo através de calor por diferença de temperatura, tá? E que ele vai fazer? Ele vai expandir. Eu mantenho a temperatura constante. Para eu roubar a energia do reservatório térmico através de calor, o que eu faço? Eu expando o sistema. Eu aumento o volume, para manter a temperatura constante, tem que tirar a energia de lá. E depois ele faz uma diabática de B para C, que Q igual a zero nesse processo, né? E a gente vai ver que a entropia é constante nesse processo. E aí, para fechar o ciclo, ele precisa consumir energia. Fazer o pistão subir, por exemplo, né? Aqui, pá, deu explosão, o pistão desce. É a expansão ali de A a B. Tá? Ele continua expandindo mais um pouco, adiabaticamente, depois ele precisa fechar o ciclo, ele vai consumir energia para o sistema, para o pistão subir. Então, a máquina consome energia, tá? Para funcionar. Não é só você chegar, aquecer, transformar o movimento e dissipar o resto. Não, ela consome energia para funcionar. É pesado, pistão, né? Apesar de estar aproveitando a inércia, tem um virabrequim, né? Parecendo um pedal de bicicleta, mas para você descer o pedal e subir, você tem que fazer força, né? Então, você consome energia para fazer a máquina funcionar também. E aí você faz uma outra compressão adiabática aqui, né? Sem você ter nenhuma comunicação de energia através de calor no sistema. Muito bem, então vamos analisar esse ciclo agora, né? Então a gente tem processos reversíveis, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. O que é o processo reversível?
é aquele em que eu não tenho dissipação de energia. Então, olhando o ciclo de Carnot aqui, ó, todos esses processos são reversíveis. Significa o quê? Eu consigo sair do ponto A e voltar ao ponto A sem perder energia. Isso que significa reverter, eu reverti o caminho, tá? Então, se você vai por uma linha reta, se eu vou aqui de A até B, e esse processo é reversível, eu consigo voltar de B para A exatamente pelo mesmo caminho, pelos mesmos estados termodinâmicos do sistema. Isso é que é reversibilidade, tá? E na mecânica tem esse conceito também de reversibilidade temporal, né? Você evolui o sistema no tempo, se o sistema for conservativo, ele vai voltar pelos mesmos estados se você inverte a seta do tempo, né? Por isso que a gente consegue, através da mecânica, prever não só o futuro, mas prever o histórico do sistema, o passado, né? Porque as equações são reversíveis temporalmente, tá? E aí, não há fluxo espontâneo de energia através de calor. É o que eu falei para vocês. A engenhosidade do Carnot, né? Ele fala, não, se eu quero rendimento máximo, eu não posso ter dissipação de energia. Então, eu quero ver o que eu consigo fazer em termos de trabalho com esse Q1 que eu consegui da fonte térmica. Então, ele exclui o fluxo espontâneo de energia através de calor, que é um processo irreversível. O que significa isso? Se a gente viesse de A até B de maneira irreversível, significa o quê? No meio desse processo, eu perdi energia. Quando eu tentar voltar de B para A, eu não vou conseguir voltar até A. Eu vou voltar um pouquinho mais para baixo, numa pressão menor. Por quê? Porque eu perdi energia indo de A até B. De maneira irreversível, eu não consigo recuperar aquela energia a mais. Ah, mas aonde você perdeu essa energia? Oh, o capô esquentou ali e tal, eu não consigo recuperar aquela energia ali que foi usada para esquentar o capô. Eu perdi, então o que eu tenho que fazer? Mas como é que eu vou fazer então para voltar em A na máquina real? Compensação. Eu acelero o carro. Acelero o carro e faço o pistão voltar lá para cima. Essa é a ideia. E as máquinas reais são irreversíveis, né? Só que o Carnot, ele quer saber o máximo possível de eficiência que eu posso conseguir numa máquina térmica. Então, ele vai trazer uma referência, de maneira que se você monta a sua máquina térmica, a sua eficiência não pode ser maior do que a eficiência do Carnot, porque a máquina dele é ideal, não tem dissipação de energia, então é a máxima eficiência possível, tá? E pela primeira lei da termodinâmica e primeira tese, olha que bonitinho. A gente fazendo essa conta, olhando para o ciclo de Carnot, a gente tem o Q1, aquela pontinha que eu falei lá atrás, o Q1 que eu obtive lá da fonte térmica, né, com temperatura T1, e aí eu vou produzir uma quantidade de energia ali através do trabalho, né, eu converto essa energia através do trabalho, e eu vou ter uma outra energia aqui, Q2, que ou pode ser dissipada, se eu tiver processo reversível, ou ela vai ser consumida pela própria máquina, no caso do processo reversível. Ou seja, no ciclo de Carnot, esse Q2 não é energia dissipada. Tá? Muitos livros trazem esse equívoco. No ciclo de Carnot, o Q2 é energia que a própria máquina consome para ela funcionar. Essa história de falar, não foi para a fonte fria. O que é a fonte fria? A fonte fria pode ser a própria vizinhança ou pode ser a própria máquina. Tá? É uma fonte que tem temperatura diferente da fonte térmica de onde você está obtendo a energia inicial. Por exemplo, no motor de um carro, essa temperatura da fonte térmica é de maior temperatura, ela pode chegar a 2.000 graus Celsius. Aí, o que é a fonte fria? É a atmosfera em volta do carro, né? É por isso que quando a gente viaja na rodovia, né, você tem um vento relativo ali, você melhora a sua fonte fria, porque é como se estivesse soprando ali o motor, né, e você otimiza o processo de refrigeração do motor, que é a fonte fria, e aí você tem mais rendimento na sua máquina térmica, né? Mas a gente fala mais um pouquinho disso daqui a pouco. E o legal é que a primeira lei ela está de acordo, né? Você tem o princípio de conservação de energia. Notem que no processo cíclico, quando eu trouxe a primeira lei, eu tinha Q igual a W. Esse Q virou Q1 menos Q2, com a lei, né? A primeira lei não sabia o que fazer com aquele Q. Não, mas o que é Q1, o que é Q2? A segunda lei chega e fala, não, o Q1 é energia inicial e o Q2 é aquela que você usa para a máquina funcional que você perdeu no meio do caminho. E que você perdeu no meio do caminho. Tá? Então, ela traz, e bonitinho, isso aqui é a primeira tese da segunda lei da termodinâmica. Q1 é maior do que W. Por quê? Eu tenho W mais Q2. Então, é a questão da compensação que eu falei para vocês. Ó. Por que eu tenho que ter compensação? Porque eu tenho esse Q2 na história.
que é dissipação e energia consumida pela máquina. Então, para eu compensar isso, eu tenho que fornecer um Q1 maior do que o W. Né? E na equação a gente já vê isso. Tá? Então, vamos agora definir o rendimento da máquina térmica para entender qual foi a ideia do Carnot aí na história e como que vai surgindo o conceito de entropia. Isso aí, igual eu falei para vocês, né? Precisa de uma contextualização primeiro, porque não dá simplesmente para jogar o conceito, né? Então, o rendimento de uma máquina térmica é o quê? Você tem a energia útil, que é obtida através de trabalho, que é o W, né? E a energia total fornecida à máquina, que é o Q1, né? A energia fornecida através de calor, porque eu estou numa máquina térmica. E aqui pela equaçãozinha no quadrinho verde, eu tenho aqui o W é quem? É o Q1 menos Q2. Eu coloquei um módulozinho aqui, porque como o sinal menos já está aqui, ó, esse Q2 é a energia perdida ou consumida pela máquina, então tem que ter um menos, né? Então eu coloquei o módulo que aí o sinal vai entrar sempre positivo em Q1 e Q2, porque o sinal já está aqui, o negativo. E isso vai dar o quê? Se a gente faz a simplificação, Q1 por Q1 dá esse 1, menos Q2 por Q1, né, que está aqui. E notem que como Q1 ele é maior que Q2, essa fração aqui ela é menor que 1. Então, 1 menos Q2 dividido por Q1 é menor que 1. O que, que significa isso? O rendimento da máquina térmica ele é menor do que 100%, justamente pela existência do Q2, tá vendo? Se o Q2 fosse zero, a eficiência seria 100%. Mas aí a gente já viola a primeira tese da segunda lei da termodinâmica. O Q1 tem que ser maior que o W, por causa da existência do Q2. Tá? E no ciclo de Carnot, como é que é a eficiência? Né? Essa eficiência que a gente acabou de definir, ela é geral. Tá? Esse 1 menos Q2 sobre Q1 aqui na primeira equação, ela é geral. No ciclo de Carnot, a gente mostra que Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre Q2, ou seja, a energia obtida da fonte térmica de maior temperatura pela temperatura dela é igual à razão da energia que a máquina térmica consome pela temperatura da fonte fria, ou seja, a temperatura da vizinhança. Tá? E isso faz com que essa razão aqui de Q2 por Q1 seja igual à razão das temperaturas. Então, o rendimento do ciclo de Carnot, ele depende só da temperatura, da fonte fria e da fonte quente. Então, isso aqui é o máximo possível de rendimento que uma máquina térmica pode ter. Okay? E dizer que esse rendimento ele depende só da temperatura da fonte fria e da fonte quente, significa que ele independe da substância de trabalho, ou seja, não interessa se o seu carro é a álcool ou se o seu carro é a gasolina. A eficiência máxima de qualquer dos dois casos é dado por isso aqui. Tá? Então, qual que é a temperatura da fonte fria no seu carro? 25 graus Celsius, que é a temperatura da vizinhança. Tá? Não existe um compartimento que você chega e fala, não, esse compartimento é a minha fonte fria, igual está no esqueminha, né? Você tem um quadrinho fonte quente, outro quadrinho fonte fria, isso não existe, tá? Ah, mas e a fonte quente, onde está? É a explosão ali da mistura quando faz o pistão descer ou subir. Tá? Essa é a fonte quente. E a temperatura ali pode chegar até 2000 graus Celsius. Essa temperatura que eu estou colocando aqui, esse T grande, é temperatura absoluta, em Kelvin, né? A gente fala mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, se você otimiza a temperatura da sua fonte fria, igual você está na rodovia, você consegue com um ventinho ali diminuir essa temperatura, você consegue maior rendimento, né? Porque se você aumenta T2 em relação a T1, você aumenta essa fraçãozinha aqui, diminui essa fraçãozinha aqui, perdão, né? Que você aumenta a distância entre T1 e T2, e aí você aumenta a eficiência do seu carro. Mas isso é uma análise qualitativa. Como o processo é irreversível na máquina térmica real, a gente não consegue quantificar nada. Tá? Essa quantificação que vocês estão vendo aqui, de chegar e colocar 1 menos T2 sobre T1, Q1 igual a W mais Q2, a gente faz somente com sistemas ideais. Isso aqui não, primeira lei, primeira tese, quadrinho verde é geral, mas uma análise assim quantitativa bonitinha de chegar e quantificar um rendimento, isso aqui é só com sistema ideal. Tanto é que a análise do ciclo Otto, né, do motor de 4 tempos ali de combustão interna, ela é qualitativa. Você dá uma estimativa, né? É tentativa e erro, né? Olha, o carro rende ali 20%.
Mas aí você vai, enche o tanque de novo, você vê o que deu 17%. Por quê? Você acelerou mais, você pegou menos rodovia, você pegou muita subida, aí ele vai consumir mais. Então, você tem só uma estimativa, tá? Uma média, né? Você roda em diferentes regiões e você estabelece uma média. É isso que o pessoal fornece na loja, né? Aquelas taginhas de A, B, C, de economia, tanto para geladeira quanto para o carro, etc. Isso é uma estimativa, tá? É uma média. Depois de funcionar ele em diversas situações, você tem aquela média. Tá? Depende do motorista, se rende mais ou menos. Tem gente que acelera muito, tem gente que acelera menos, tem gente que só anda na cidade, aí acelera mais, porque para o carro toda hora, tem que arrancar toda hora. Então, é assim que funciona, tá? Não tem como você fornecer, em termos de máquina térmica, nada quantitativo bonitinho. O que eles fazem para estimar o rendimento de um motor quando ele está sendo projetado, fala, não, vou projetar um motor aqui que ele é mais econômico. Você vai pegar o ciclo real e vai fazer uma aproximação, transformar ele num ciclo ideal para você poder quantificar. E nessa quantificação você vai ver que seu rendimento é sempre menor desse do quadrinho rosa, tá? Que é o super. Tudo bem? Vamos continuando, né? E o conceito de entropia, onde que entra? Então, ó, olha só essa característica da energia térmica, né? Então, quando você aquece um sistema, a gente viu na simulaçãozinho o bloquinho, ele está quente, né? Ou você, quando pega uma caneca quente, você percebe que é a transmissão de energia através de calor. As coisas em volta esquentam, né? Então, isso é uma característica muito forte dessa propriedade chamada energia térmica, porque ela está qualificando ali esse movimento de agitação térmica e ele é transmitido facilmente para a vizinhança. Essa energia que faz com que essas partículas se movimentem, né? E esse processo aí, como eu falei para vocês, é irreversível. Não tem como você controlar a nível microscópico essas vibrações dos átomos. Você não tem controle sobre isso. Por isso que é irreversível. Perdeu ali, acabou. Por mais que você fale, não, eu vou projetar, vou canalizar essa energia de volta, vou pôr uma ventoinha para ter um ar quente dentro do carro, você não vai conseguir pegar toda a energia do sistema para isso. Tá? Você pode ficar quentinho lá dentro do carro, né? Você põe um soprador, né, no motor ali, fica quentinho o ar lá dentro, mas o capô vai continuar esquentando, o ar em volta do capô vai continuar esquentando, você vai continuar perdendo energia. Todo jeito, de maneira irreversível, tá? Muito bem. Então, aqui eu estou mostrando essa ilustração, essa é uma imagem térmica, né? Daquele vídeo mesmo da BBC, o cara está segurando o que tiver amarelo aqui está com temperatura maior, o que tiver mais escuro está com temperatura menor. Então, notem aqui que a caneca tem um café quente, ou um chá bem quente aqui, né? Então, ela fica bem amarelinha, né? Da cor do sol. E aí, quando a pessoa segura a caneca, essa energia ela é comunicada à mão do cara, né? Então, você vê que a energia térmica ali desse sistema, ele vai afetar o estado termodinâmico da vizinhança, no caso, a mão, né? Ele colocou em contato térmico ali, transmitiu a energia para a mão, ficou bem clarinha a mão, né? A gente observa isso também quando a caneca está em cima de uma mesa, ela vai esfriando. Para onde está indo a energia? Para a vizinhança, né, para a atmosfera. Então você vê que está bem quente aqui no primeiro quadrinho e vai evoluindo, né, até que ela vai ficando escurinha, está esfriando, até ela entrar em equilíbrio térmico com a vizinhança. Ah, está 25 graus Celsius e aqui a canequinha está 50 graus Celsius. Então ela vai perdendo energia ali até que fica com a mesma temperatura da vizinhança. Tá? Então a medida desse processo é chamada de entropia. E a propriedade é representada por essa. Mas peraí, como assim? Que processo? O processo de espalhamento de energia, né, a uma temperatura constante. Então, se eu tenho a caneca esfriando aqui, ó, se eu colocar a atmosfera como sendo um reservatório térmico, a temperatura de 25 graus Celsius, o que significa isso? A temperatura dele não muda. Né? O reservatório térmico tem uma temperatura constante, né? Ele tem uma capacidade térmica gigantesca. Então, qualquer coisa que você faça perto de um reservatório térmico, no interior de um reservatório térmico, você não vai mudar a temperatura dele. Então, se você colocar a caneca, uma canequinha ali na sua cozinha, você não vai aquecer a sua casa. Você não vai aquecer a sua cozinha. Tá? É isso que significa. Porque a atmosfera ali ela é tão grande comparada com o volume da caneca que nem vai perceber a mudança de temperatura. Tá? A mesma coisa você pegar um balde de água fervendo e jogar no oceano. Fala, não, deixa eu esquentar o oceano aqui.
você não vai fazer isso, porque o oceano, nessa situação, é um reservatório térmico. Tá? Por mais que você jogue baldes e baldes de água fervendo ali, você não vai mudar a temperatura do oceano. Você tem uma mudança local, mas rapidamente aquela energia ela se espalha. E o que mede esse espalhamento da energia a temperatura constante? A entropia. É isso que a entropia mede. É esse processo irreversível que ela mede, tá? De espalhar a energia a uma temperatura constante. Tá? Mas por que essa energia se espalha? Porque eu tenho movimento térmico. Então, o movimento térmico é a alma da entropia. Sem isso, eu não consigo espalhar energia. Se eu não espalho energia, eu não vario entropia. Tá? Se eu colocar um negócio tão frio, mas tão frio, que eu consigo congelar esse movimento térmico, a entropia é zero. Isso é a terceira lei da termodinâmica. Tá? Eu não vou falar disso, só estou dando fazendo um comentário. Né? Então, novamente, o que é a entropia? É a medida da irreversibilidade desse processo de espalhamento de energia a temperatura constante. Eu estou falando de energia térmica aí na história. Tá? Mas vamos quantificar. Muita gente atribui entropia com deterioração de alguma coisa, a xícara caiu e quebrou, nossa, a entropia aumentou. Não tem nada a ver com isso. Tá? Para a gente ver entropia, eu tenho um sistema isolado termicamente, temperatura constante, então eu estou em contato com o reservatório térmico e eu vou ver como que essa energia vai espalhar. A medida disso é a entropia. Tá? E a gente tem isso na máquina térmica, né? Porque eu coloco em contato com o reservatório térmico temperatura T1, depois em contato com o reservatório térmico energia T2. Então, eu tenho variação de entropia nesse processo. Então, vamos lá. Vamos quantificar isso, né? Olha o conceito de entropia formal na física, né? Profundo na termodinâmica, é aquele que o Clausius traz e introduz, né? Ó, sua variação é uma medida da irreversibilidade de processos em sistemas isolados termicamente e caracteriza a direção de processos naturais. Isso aqui é fortíssimo. Mas o que significa isso? Né? Novamente, a irreversibilidade está associada a essa agitação molecular das partículas constituintes do sistema. Eu não tenho controle sobre isso. Então, se eu perder energia através disso, não tem como recuperar. É irreversível. Tá? Então, a alma da entropia está aí. Tá? Ela vai medir a irreversibilidade com que essa energia escapa. Você tem uma energia aqui e ela vai escapar. O bloquinho estava quente, a energia vai escapando pela mesa. Né? Então, a entropia está atuando nesse processo. Tá? Ela vai caracterizar também a direção de processos naturais. Por exemplo, o fluxo espontâneo de energia através de calor. Se eu pego a canequinha quente, o que vai fazer? A energia vai fluir numa direção. Eu estabeleço uma seta do tempo ali com a entropia. Isso que significa a seta do tempo, que a gente vê nos livros por aí. Então, eu estabeleço a direção do processo natural que ocorre na natureza. Eu não estou forçando. Para eu forçar, igual tirar a energia da geladeira, eu tenho que ligar o motor da geladeira. Isso não é espontâneo, isso não é um processo natural. Tá? Eu tenho que forçar ele a fazer aquilo, tirar a energia do reservatório de temperatura menor. Tá? Eu tenho que forçar, isso não acontece naturalmente. O que acontece naturalmente é a energia flui através de calor, temperatura maior para temperatura menor. E até é definido o calor com isso, né? Vamos lá, no ciclo de Carnot, a gente observou essas duas relações aí. Q1 sobre T1 é igual a Q2 sobre T2. E olha que bonito. Justamente essa quantidade de Q sobre T que é definida por Clausius como uma mudança da entropia, né? O ΔS. Você tem transferência de energia através de calor ocorrendo a temperatura constante. Notem que o T1 é a temperatura do reservatório térmico. Então, não muda esse T1. E o T2 é a temperatura do reservatório térmico da fonte fria. Também não muda. É a mesma coisa que você falar, porque seu carro está funcionando ali, você vai aquecer, você vai provocar um aquecimento global. Né? Só porque você está com o seu motor funcionando. Né? Claro que se você tiver inúmeros motores funcionando, né, que é o que está acontecendo por aí, né, e máquinas, indústria, etc., a gente vai ter um efeito de aquecimento global. Né? A atmosfera do planeta está deixando de ser um reservatório térmico porque a quantidade de gases que a gente está jogando ali, provocando efeito de estufa, é muito grande. É a mesma coisa de você pensar assim, eu não estou jogando um balde de água fervendo no oceano, eu estou jogando meio oceano fervendo no oceano. Aí você vai alterar
a temperatura do sistema, ele deixa de ser reservatório térmico, tá? Então, muito bem, a quantificação, né, muitos livros vai trazer para vocês assim, o que é entropia? É a razão de Q por T. Que isso, né? Então, está associado, sim, à energia obtida pelo sistema ou perdida pelo sistema através de calor e como essa energia se espalha a uma temperatura. Esse é o significado físico da entropia, né? Ele vai medir a irreversibilidade desse processo de espalhamento a uma temperatura constante. Então, joga energia no sistema e fecha. Isola ele isotermicamente. A temperatura ali é somente daquela energia que você jogou. Então, essa energia ela vai se espalhar, ela vai se distribuir por todas as moléculas do sistema e o sistema vai entrar em equilíbrio. O que significa isso? A temperatura para de variar. A hora que essa temperatura para de variar, que eu cheguei no estado de equilíbrio térmico, para de variar a entropia também. Porque eu não tenho mais espalhamento de energia líquido ali. Tá? Eu tenho energia circulando em todo o sistema, mas é num fluxo estacionário. O que significa isso? Se eu tenho um sistema igual à minha mão aqui, a quantidade de energia que foi para cá, ela sai. Então é estacionário, não varia no tempo. Ó, entrou, saiu. Entrou, saiu. Tá? Então eu não tenho uma variação líquida da temperatura mais. Então o que significa isso? Quando eu chego no estado de equilíbrio térmico do sistema, a minha entropia é máxima. Tá? Ela é mínima aqui a hora que eu injeto a energia, mas aí a energia se espalha, a entropia vai aumentando, né? Porque a energia vai se espalhando, e quando ela não espalha mais, ela para de variar a entropia, né? Você não tem o processo mais de calor atuando aqui, né? É o Q vai a zero. Né? Você tem uma temperatura constante, o Q vai a zero. Então, a entropia para de variar. Parou de variar, então ela é máxima. O estado de equilíbrio, a entropia é máxima. Tá? Muito bem. E aqui no ciclo de Carnot, a entropia varia? Não. Justamente por causa dessa igualdade. Ó. A variação de entropia da fonte térmica mais quente, ela é igual à variação da entropia da fonte térmica mais fria. Então, quando você faz a variação total da entropia, você pega lá o tanto de entropia que a fonte fria ganhou, menos o tanto de entropia que a fonte quente perdeu. Porque você tirou energia da fonte fria, da fonte quente, perdão, perdeu entropia. Você injetou energia na fonte fria, ganhou entropia. Só que na mesma proporção. O que uma fonte perdeu, a outra ganhou. Então, no total, deu zero. Mas por que isso acontece? Justamente porque o Carnot, de maneira engenhosa, exclui os processos irreversíveis. Então, aqui, a partir do ciclo de Carnot, a gente consegue ver claramente que a entropia está associada à irreversibilidade dos processos. É uma medida da irreversibilidade dos processos. Se eu não tenho irreversibilidade, a variação de entropia é zero. Pronto. Né? Tá claro isso? É sutil, tá? É muito sutil isso aqui. Muito bem, então vamos lá. Então, ó, se a gente fizer o ciclo de Carnot num diagrama de temperatura por entropia, ele vai ficar assim, ó. Você tem aqui pressão por volume, né? Você tem uma expansão isotérmica de A para B, uma diabática de B para C, uma compressão isotérmica de C para D e uma compressão adiabática de D para A. Então, ó, se eu colocar no diagrama de temperatura por entropia, a isotérmica, a temperatura é constante. E na diabática, como Q igual a zero, pela equaçãozinha aqui, ó, se Q igual a zero, a variação de entropia é zero. Então, na adiabática, a entropia é constante. Então, não tem variação da entropia. Tá? Eu cheguei aqui no valor de entropia do ponto B, acabou, ele vai ficar o mesmo quando eu faço o processo adiabático. O ΔS, o SC menos SB é zero, porque o processo aqui é adiabático. Eu não estou tendo transmissão de energia no sistema através de calor. E aí eu tenho a outra isotérmica, que a temperatura é constante, né? Eu vou conseguir fazer o processo mexendo no volume, né? Para manter a temperatura constante, eu tenho que mexer no volume, né? Se eu estou trabalhando com calor ali. Tá? Então eu vou perder, o sistema perde energia através de calor. Para a vizinhança ou para a máquina, no caso da máquina de Carnot, é o que ela consome. Esse Q2 é só o que ela consome, ela não perde nada de energia, a máquina de Carnot. Ela consome para fazer os pistões subir e descer. Tá?
e depois eu faço outra compressão aqui, adiabática, em que a entropia é mantida constante. Então, você pode falar para o aluno tranquilamente que a entropia é uma propriedade física que é constante num processo adiabático. Tá? Assim como a temperatura é constante num processo isotérmico. Tá? Então, o processo adiabático é isoentrópico. Tá certo? Muito bem, mas e como é que é a variação de entropia em uma máquina térmica real? Coloquei um motor aqui de um carro, né? Na máquina térmica real, a gente tem reversibilidade. Agora, eu falei para vocês, a carcaça do motor esquenta, o ar em volta esquenta, o capô esquenta, tudo esquenta, né? O inferno de controlar esse processo de transmissão de energia através de calor é que você não consegue canalizar essa energia que é perdida. Por quê? É nível microscópico, é movimento térmico, é agitação das moléculas. Então, quanto mais você esquenta, mais energia você vai perder. Tá? Porque vai esquentar mais, aí vai dissipar mais, né? Só que assim, o pessoal sempre coloca isso como um processo de deterioração. Por quê? Justamente por causa da máquina térmica. Fala, poxa, olha, aumentar a entropia significa deteriorar o sistema, estou perdendo energia para a vizinhança. Não, nem sempre está relacionado a isso. Se você pega um dissipador de energia ali num circuito eletrônico, aquelas gradinhas de metal, aquilo ali justamente é para manter a temperatura mais baixa do circuito, né? Porque se aumentar muito a temperatura, danifica o circuito eletrônico, que é o grande mal dos celulares, né? Quando você coloca no carregador, ele esquenta. Isso danifica os componentes eletrônicos. Então, o aumento da entropia ali com a dissipação de energia através desse dissipador é uma coisa boa, não é para deteriorar o sistema. É para evitar que ele deteriore. Então, a gente não pode relacionar o conceito de entropia diretamente com deterioração. Ah, o cara está envelhecendo, então a entropia dele está aumentando. Outro grande erro e problema que traz para o conceito de entropia é você colocar vida com a entropia. Tá? A entropia está relacionada com esse espalhamento de energia a temperatura constante. Naturalmente, quando a gente consome comida, o nosso processo químico, né, você vai ter, para manter a temperatura do corpo constante, a gente precisa consumir energia. Né? Então, não é necessariamente que a entropia está aumentando, está diminuindo. Eu acho que minha filha chegou. Deixa eu só... Só um minuto, tá, pessoal? Desculpa, é que o sábado é eu que cuido dela. Então, numa máquina real, os processos são irreversíveis. Então, a gente vai ter necessariamente dissipação de energia. Aquele Q2 não é uma energia que vai ser só usada para a máquina funcionar, né? Que ela vai consumir para funcionar. Ele vai estar somando ali energia que é perdida. É por isso que a eficiência de um motor de carro é tão baixa. Você fala, poxa, mas dos 100% eu consigo aproveitar só 20%, 15% do motor a álcool, por exemplo? Sim, a dissipação é muito grande. Os processos de reversão, tem muito atrito, tem muito aquecimento de peça, tem muita coisa que atrapalha você converter toda aquela energia fornecida na explosão do combustível ali em movimento. Tá? E também tem um consumo muito grande, né? Quando você liga o ar-condicionado, por exemplo, no carro, você quase que dobra o consumo de combustível, né? Porque a correia ali, eu acho que é COFINE o nome dela, ela é ligada à mesma correia do eixo que faz as rodas girar. Então, você tem duas correias funcionando no mesmo eixo, né? Para você fazer funcionar o aparelho de ar-condicionado e fazer o carro andar. Então, é por isso que não é vantajoso você ter um carro 1.0 com ar-condicionado, a não ser que você desligue o ar na subida. Porque você vai compartilhar a potência do motor para fazer ele andar para fazer funcionar o ar-condicionado também. Por isso que ele dá aquela reduzida, né? Você liga, mesmo o carro 1.5 para frente, você liga o ar-condicionado, você sente aquela reduzida. Por quê? Porque você tem duas coisas no mesmo eixo funcionando, né? Você aciona uma segunda correia para o ar-condicionado. Tá? Então, o consumo de energia para fazer o seu sistema funcionar ele vai ser muito maior. Tá? Muito bem. Vamos ver, ó. De maneira que o ganho de entropia da fonte fria é maior do que a perda de entropia da fonte quente. O que significa isso? É o que eu acabei de falar. Como tem dissipação, o Q2 vai ser muito maior agora. Né? O Q2 seu não é só a energia necessária para você fazer a máquina funcionar. Você vai ter que compensar as perdas que vai para a atmosfera, para o aquecimento das peças, etc. Né? Então, o Q2 sobre o T2 vai ser muito maior do que o Q1 sobre o T1, que é a energia que se adquire naquela temperatura do reservatório quente. Tá?
Então, o que significa isso? Consequentemente, eu vou ter que a energia útil que eu tenho no meu sistema, através de trabalho, no meu sistema irreversível, ela é menor do que no sistema reversível. Esse IRR é de reversível e o REV é de reversível, né? Então, naturalmente, o que no de Carnot é o WREV. Por quê? Porque eu não tenho dissipação. E no irreversível eu tenho as dissipações, né? Então, naturalmente, a energia que eu vou conseguir para o meu carro andar, ela vai ser muito menor do que a máquina de Carnot, né? Para a mesma quantidade de energia Q1 que eu adquiro da fonte térmica de temperatura maior. Então, o rendimento da máquina irreversível, ele vai ser menor do que o rendimento da máquina reversível. Igual eu falei para vocês, da máquina reversível de Carnot é a referência, é o máximo possível, né? E isso vocês podem fazer as continhas com os alunos do ensino médio também, né, para mostrar o que eu acabei de falar. Então, ó, o conceito geral de eficiência, a gente tem aquele 1 menos Q2 por Q1, é menor do que a eficiência da máquina de Carnot. Está relacionado com as temperaturas da fonte térmica quente e fria. E você vai manipulando as contas, ó, sai exatamente no que eu falei aqui no primeiro parágrafo, que o Q2 sobre T2 vai ser maior que o Q1 sobre o T1. Por quê? O Q2 aqui é muito grande, porque agora eu estou somando a energia que é dissipada, né? Então, é um problema sério mesmo a máquina real, né? Então, o que eu tenho agora? A famosa lei do aumento da entropia. Quando eu faço o ΔS aqui na máquina real, ele vai ser positivo, a entropia vai aumentar. Por quê? Justamente porque eu estou adicionando a dissipação. E, novamente, é por isso que o pessoal atribui tanta entropia com deterioração. Ou perdeu energia, está estragando o negócio, quebrou o copo, aumentou a entropia. É a lei de aumento da entropia. E não é isso que significa entropia. Está relacionado à irreversibilidade, novamente. É a medida da irreversibilidade desses processos. Como a máquina real, tudo é irreversível, porque eu tenho fluxo espontâneo de energia através de calor, esquenta as peças, etc., a entropia vai aumentar. Tá? Justamente porque eu tenho essa perda Q2 maior aqui. Ok? Então, o fluxo... Mas o que significa essa lei? Por que surge essa lei do aumento da entropia? Né? Por que não tem uma lei da diminuição da entropia? Né? Você já parou para pensar nisso? Ou eu tenho entropia zero, variação dela zero, que é a máquina reversível, não tem processo irreversível. E quando eu tenho irreversibilidade, por que a entropia não diminui? Ela aumenta. Por que tem isso? Existe alguma coisa na natureza que atribui a isso? Não. É a nossa conveniência de falar o que é temperatura maior e o que é temperatura menor. Tá? Quando a gente define temperatura absoluta, a gente define ela como uma temperatura positiva. Você tem o zero absoluto. Por que é absoluto? Porque você não tem temperatura menor do que isso. Ele é absoluto. Chegou ali e acabou. Você não consegue baixar mais a temperatura. E dali para frente a temperatura é positiva. Nessas escalas termométricas que a gente tem, né, em Fahrenheit, Celsius, você tem temperatura negativa e temperatura positiva. Na temperatura da escala Kelvin, não. É só positiva, que a nossa temperatura absoluta é esse T grande que a gente está trabalhando aí. Tá? Então, o que eu faço? Né? Por convenção, antigamente, o Celsius, ele falava que a temperatura do 0 graus Celsius do gelo fundente hoje era 100. E de temperatura de fervura da água era o zero, era o contrário. Né? Ia de 100 a 0. Por convenção, e por causa de outras escalas que foram surgindo, convencionou-se que a temperatura do gelo fundente é 0 graus Celsius, quando a temperatura congela, 0 graus Celsius, a pressão de 1 atm, a nível do mar, né? E a temperatura que a água ferve, por convenção, 100 graus Celsius. E aí você calibra o seu termômetro, né, e estabelece uma escala entre 0 e 100, tá? Em outras escalas, tipo Fahrenheit, esses valores vão ser diferentes, tá? Aí você tem uma relação entre escalas, né? Você soma 273, diminui 273, para você ter a escala em Kelvin, né, que é a escala de temperatura absoluta. Essa escala Kelvin é um termômetro a gás, tá? E a temperatura absoluta coincide com esse termômetro a gás. O que significa essas temperaturas, né? Quando a gente fala graus Celsius, a gente está atribuindo a substância termométrica à escala. Né? O que significa isso? Eu tenho um termômetro de coluna líquida.
né? Para eu medir a temperatura, eu vou fazer o quê? Vou fazer a leitura da dilatação do líquido, né? Geralmente a gente tem mercúrio, tem álcool, né? Que são líquidos que dilatam mais facilmente. Um minuto, por favor. Beleza. Então, essa substância termométrica ela vai afetar diretamente na sua escala de temperatura. Se você pega um termômetro diferente, por exemplo, você pega aquele termômetro que você tem 2 fiozinhos, né, que você liga, cria uma diferença de potencial ali e você mede a temperatura com isso, você está explorando outra propriedade termométrica, né, da diferença de tensão naqueles fios de material diferente, né? Então, isso faz com que a sua escala não seja precisamente equivalente a outra. Então, se você pega uma escala graus Celsius, mesmo que você calibre nos mesmos pontos, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, e pega o termômetro lá com os fiozinhos e calibre em 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, no meio do caminho vai dar umas diferencinhas. Então, a escala de temperatura absoluta dada em Kelvin, ela independe da substância termométrica. Tá? Como o termômetro que lê em Kelvin é gás, então é expansão, então ele não interfere na leitura da temperatura, porque é rarefeito e tudo mais, então convencionou-se chamar a escala de temperatura absoluta em Kelvin por coincidir com o termômetro de Kelvin. Tudo bem? Então, a segunda lei da termodinâmica, a entropia, né, que tem como decorrência e consequência a entropia, processo irreversível, ele vai indicar a direção de processos naturais. Vamos quantificar isso para provar para vocês. Através do fluxo espontâneo de energia, eu falei para vocês. Por que tem uma lei de aumento de entropia e não de diminuição de entropia? Eu contextualizei isso falando para vocês que é por causa da positividade da escala absoluta de temperatura. Vamos provar isso agora. Então, ó, vamos imaginar 2 sistemas aqui, né, 1 e 2, e está sendo comunicada uma energia de 1 para 2 através de calor. Então, esse Q aqui é positivo, está vindo aqui para o sistema 2, né? Então, eu vou ter uma variação de entropia no sistema 1, uma variação de entropia no sistema 2, e eu tenho T1 e T2 aqui na história. Então, o que diz a lei do aumento da entropia? Como eu estou tendo um fluxo espontâneo de energia através de calor, e isso é irreversível, a entropia do sistema tem que aumentar. É a lei do aumento da entropia, que é o que a gente acabou de ver ali na máquina térmica real. Então, vamos fazer essa conta. Então, o ΔS total é o ΔS1 mais o ΔS2, e isso tem que ser maior que zero. Tem que aumentar. Tá? O que vai acontecer, então? Esse ΔS1 é a variação da entropia do primeiro corpo. Como eu estou perdendo energia nele, estou retirando energia nele, é menos Q sobre T1. E como o corpo 2 está ganhando essa energia, a mesma quantidade de energia, é positiva, é Q sobre T2. E isso tem que ser maior que zero. Quando eu coloco em evidência aqui o Q, eu vou colocar entre parênteses as temperaturas, né? Esse Q naturalmente é positivo, que eu acabei de falar para vocês. Então, para essa desigualdade ser válida, o que está dentro do parênteses aqui, ele tem que ser maior que zero. Como resultado, eu tenho que ter T1 maior que T2. Ou seja, significa que a energia está fluindo espontaneamente da temperatura maior para a temperatura menor. Isso aqui, pessoal, essa convenção do que é temperatura maior e o que é temperatura menor, leva à lei de aumento da entropia. Tá? Porque a partir da lei do aumento da entropia, eu chego nisso. Se fosse o contrário, eu teria uma lei de diminuição da entropia. Vocês percebem? Isso. Então, assim, a lei de aumento da entropia mostra que a energia flui espontaneamente através de calor de um corpo de maior temperatura para outro. E se você convenciona isso desde o início, pronto, você vai ter necessariamente uma lei de aumento de entropia. Só um minuto, pessoal, eu vou abrir a porta. Sim. Então, assim, o que é a temperatura maior para a gente? Né? O que significa aumentar a temperatura? Significa você fornecer energia para o sistema. Se você fornece energia, você aumenta a temperatura. Mas isso é uma convenção que nós adotamos. A partir disso, vem todo o resto automaticamente. Tá? Existe a lei de aumento de entropia, justamente porque a gente define o que é a temperatura maior e o que é a temperatura menor. A partir disso, surge a lei de aumento de entropia. Se fosse o contrário, né, igual o Celsius fez antigamente, seria uma lei de diminuição da entropia. Tá?
Muito bem. Agora, podemos associar a entropia à ordem ou à desordem do sistema físico? Ordem e desordem na física, ela é muito bem estabelecida. Tá? Quando você pensa em algo ordenado, você pensa necessariamente em algo simétrico, você pensa em simetria, né? Algo organizado, né? E desordem, você pensa em bagunça, né? Fala, não, o sistema está bagunçado. Então, assim, você falar, associar entropia, que é uma medida da irreversibilidade de um processo, que fala como que a energia ela se espalha no sistema numa temperatura constante, não tem nada a ver com ordem e desordem. Não tem nada a ver com isso. Tá? A confusão surge onde? Na fórmula de Boltzmann da entropia, que é o famoso KB-Ln de W. O que significa isso? Né? Esse KB é a constante de Boltzmann, né? E esse W é o número de configurações possíveis de estados microscópicos do sistema. Eu li na íntegra e a menininha chega de novo. Mas o que significa isso? O que são as configurações possíveis de estados microscópicos no sistema? São os estados acessíveis do sistema. Então, você pensa assim, você tem várias partículas, né, que compõem o sistema. Essa forma da entropia aqui é uma visão estatística dada pelo Boltzmann. O Boltzmann ele começa a pensar em termos de átomos. Então, ele dá início à mecânica estatística, o Boltzmann. Então, ele consegue trazer essa propriedade física dada pela entropia nessa visão estatística. Então, ele pensa nos átomos, então ele começa a vislumbrar o movimento térmico. Então, os átomos estão ali numa configuração, né? Imagina um sólido, você tem eles dispostos numa estrutura cristalina, ou numa estrutura policristalina, né? Ou num vidro que está tudo bagunçado, que não tem ordem nenhuma, tá? E aí, esses caras estão chacoalhando ali, né? Se eles conseguem chacoalhar por regiões mais distantes do ponto de equilíbrio estável deles, eles têm mais estados acessíveis que outros sistemas que não conseguem fazer isso. Ou seja, eles têm um W maior. Então, a confusão da ordem e desordem surge justamente dessa equação aqui. Tá? Eles definem ordem a partir dessa equação, eu não vou entrar nesses detalhes, que é uma contalhada chata. Só que o que significa isso? Vamos lá, se o W está falando as configurações possíveis, os estados possíveis que as minhas partículas podem acessar, quanto maior essas configurações, maior vai ser meu W. Tá? Então, significa o quê? Se você tem um sistema ordenado numa rede cristalina e você funde ele, derrete ele, o que vai acontecer? Essas partículas vão ter um grau de liberdade maior de movimento. Então, o W vai aumentar. Aí o pessoal fala, nossa, eu saí da ordem para a desordem. Mas isso não tem nada a ver. Tá? A entropia aumentou? Aumentou, porque você está tendo um espalhamento de energia cada vez maior, porque esses graus de liberdade são maiores. Se você tem mais estados do sistema, a energia pode acessar mais estados. Se ela pode acessar mais estados, ela vai espalhar de maneira mais efetiva, a entropia aumenta. Só que isso não significa que você está associando a entropia à ordem. Porque um vidro, por exemplo, o vidro não tem ordem nenhuma cristalina. Você malemar tem ordem local. Então, é por isso que a gente tem que vir com a vidia, aquele negocinho de riscar que o vidreiro usa, para você quebrar o vidro reto. Porque se você tentar quebrar o vidro de qualquer jeito, ele sai todo irregular. Porque ele não tem uma estrutura cristalina que faz ele quebrar certinho, né? Igual muitos outros materiais. Né? Não precisa de riscar ele. A cerâmica também. Você pega a cerâmica do piso lá da sua casa, o cara tem que vir com o cortadorzinho dele e riscar ela primeiro para riscar o esmalte, aí você consegue quebrar ela retinho. Por quê? Porque ele é um policristal. Né? Você tem uma estrutura toda desordenada. Mas se você coloca uma energia ali no vidro, por exemplo, que não tem ordem nenhuma, tá? Se você derreter o vidro ou não, não vai fazer diferença em termos de ordem e desordem, e a entropia vai aumentar. Então, mesmo com essa quantificação que eles fazem a partir dessa fórmula que trouxe essa confusão, é mostrado que a entropia que eles definem a partir dela
ela não aumenta com o aumento da entropia, ou ela pode diminuir com o aumento da entropia. Então, isso é provado cientificamente que não tem nada a ver com ordem e desordem, usando o parâmetro que eles definiram como ordem. Não é essa ordem que o pessoal fala por aí, das coisas estar organizadas. É um parâmetro que eles definiram como sendo, isso aqui é chamado de ordem. Ordem significa o quê? Eu tenho poucos estados acessíveis. A desordem significa o quê? Aumentar o W. Aumentei o W, eu tenho desordem. Tá? Esse é o parâmetro que eles definem. Não é essa ordem que a gente pensa de organização e depois vira bagunça. Tá? Então, não vendam entropia, não transmitam esse conceito de entropia através de ordem e desordem. O que é entropia? Novamente, é a medida de irreversibilidade de um processo que mostra que, como a energia se espalha termicamente a uma temperatura constante. Tá? E o sistema tem que estar isolado termicamente, porque eu quero ver o espalhamento daquela energia referente a uma temperatura específica. Dependendo da temperatura, eu posso ter maior espalhamento ou não. Tá? Depende da condutividade térmica do material, etc. Muito bem, aí surge a pergunta, né? A pergunta final para vocês, né? Qual a relação do conceito de entropia com a imagem abaixo, que é o que o pessoal fala, né, por aí, né? Imagina um copo quebrando, ó, a entropia aumentou. Aí eu peguei um copo em câmera lenta, num vídeo, e fui pegando umas imagens, né? Ele bate aqui na primeira imagem, encosta no chão e começa a quebrar. Você vê que ele quebra irregularmente, justamente porque o vidro não tem ordem nenhuma, tá? E aí o pessoal fala que sai da ordem para desordem, mas o vidro continua vidro, né? Falar que o copo quebrou é ordem e o copo, aliás, o copo não quebrado é ordem, o copo quebrado é desordem, isso não tem nada a ver. O material é o mesmo, é vidro. Tá? Do ponto de vista físico, somente porque ele tem um formato definido aqui e aqui não, isso não significa ordem e desordem. Mas como que a gente pode associar essa imagem com o conceito de entropia? Pode ser usado, mas como? É uma pergunta. Quando um copo desse cai e quebra, vocês conseguem colar ele de volta e fazer ele ficar bonitinho igual era antes? Não, né? Ou seja, isso aqui é um processo irreversível. Então eu posso trazer o conceito de irreversibilidade com o copo caindo e quebrando, né? É só isso. Eu não falo de entropia aqui. Viu, James? Oi? Essa questão da ordem e desordem, né? Isso tem, eu acho que muito a ver com a questão da transposição didática, né? Quer dizer, eu vou buscar um caminho que talvez seja de mais fácil compreensão para os estudantes, né? Sim. Então, talvez seja mais fácil eles compreender quando eu falar em ordem e desordem do que em reversibilidade. Só que aí você gera esse problema, né, de estar transmitindo um conceito de forma equivocada. Você pensa dessa forma Completamente também? equivocado. Pode falar, Não, Santiago. você pensa dessa forma também que o grande problema é quando você vai fazer a transposição didática, o pensar como eu vou ensinar esse conceito e aí buscar facilidades por meio, às vezes, até de analogias, né? Porque as analogias são muito úteis no ensino de ciência, mas elas Sim, também geram muitos problemas, né? sim. Com certeza, o grande câncer da transposição didática são as analogias, né? Porque geralmente você deturpa tanto o conceito que ele fica errado, né? Esse aqui é um exemplo, né, de você falar em ordem e desordem, né? Primeiro, a confusão é tão grande que para você falar em ordem e desordem, você tem que definir para o aluno o que é ordem primeiro. E ninguém define. O que você acredita, então? Que ordem é aquela coisa organizada, né? E existe a definição desse parâmetro na termodinâmica, mecânica estatística. É o que eu falei para vocês. Ele vem ali da equação de Boltzmann, né? Só que isso não é apresentado para os alunos. Então, o que ele pensa? A ordem é uma coisa que está organizada, simétrica, né? Bem feita, né? E desordem é o quê? É o copo quebrado, bagunçou, né? E não tem nada a ver com entropia isso aqui, né? Então, Você tem também, James, muito aquele exemplo de um frasco de vidro com bolinhas de
Good, de cores diferentes, né? Sim. Uhum. E aí as cores vermelhas, por exemplo, as bolinhas vermelhas estão embaixo, as azuis em cima, depois chacoalha, né? E elas se misturam, né? Então se fala muito também nessa questão de ordem e desordem. Foca-se muito nisso e, na verdade, a questão é a irreversibilidade. Isso. A palavra-chave é essa. Esse exemplo seu que você falou é legal, porque é o seguinte: quando você traz as bolinhas de cores diferentes, você está falando nos microestados acessíveis, né? Então, se você começa a misturar essas bolinhas, você vai vendo o quê? Que você vai tendo uma configuração maior de estados possíveis. Quanto mais bolinhas você coloca, mais estados possíveis você tem no sistema. E se você tem mais estados possíveis, mais estados para a energia acessar, para espalhar. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, porque até nesse caso das bolinhas não tem nada a ver com ordem e desordem. Né? Você falar que as bolinhas estão todas na mesma cor direitinho, você tem um estado possível. Aí se você mistura as bolinhas, elas começam a ficar com cores alternadas, isso é outro estado possível. Não é que você aumentou a desordem. Tá? Você continua com o mesmo sistema, só que em diferentes estados. Um estado possível, as bolinhas, por exemplo, 3 bolinhas azuis, 3 bolinhas amarela e 3 bolinhas verde, uma do ladinho da outra. Aí você mistura e você coloca bolinha azul, verde, amarela, azul, verde, amarela. Isso é outro estado possível. Mas não é que você causou desordem no sistema. Você só está mostrando um outro estado acessível do sistema naquela configuração. E aí você faz, né, aquela brincadeira da análise combinatória, né, das probabilidades, né? Quantas combinações possíveis eu consigo fazer das bolinhas coloridas? Não tem nada a ver com desordem. Você vai falar assim, é 50. Então, eu tenho 50 estados possíveis no sistema. Então, são 50 estados que o sistema meu pode acessar. E se eu tenho esses 50 estados, são 50 estados que a energia vai poder acessar. Se você tiver menos estados, ela acessa menos e espalha menos. Ela vai ficar uma energia mais concentrada. Se você tem mais estados, ela acessa e espalha mais. Então, a entropia vai ser maior para aquele sistema que tem mais estados acessíveis. Mas isso não tem nada a ver com ordem e desordem. Esse exemplo que você trouxe é excelente para isso. E, novamente, concordo com você plenamente. O problema é que a maioria dos livros didáticos não tem uma revisão, né, às vezes, do profissional em ciência, né? Ou mesmo o pessoal não se importa com isso. O pessoal em ciência, às vezes, não se importa, não está nem aí. Né? O pessoal na ciência geralmente é arrogante, né? Infelizmente, a gente tem esse problema. Mas deveria ter um esforço maior, né, para não pegar pessoas que às vezes trabalham só com metodologia de ensino e fazer transposição didática de conceitos científicos. Né? Eles não sabem direito os conceitos científicos. Quem sabe bem o conceito científico ou é o cientista ou é o especialista em ensino de conceitos científicos. Né? Tem os profissionais de ensino que trabalham só com isso, né, que publicam artigos sobre isso, sobre dar uma reformada nessas transposições didáticas dos livros e tudo mais. Tá? Eu quero começar a trazer todo o meu conhecimento científico mesmo para o ensino, né? As palestras com vocês aqui estão me ajudando a ver as dúvidas, as aulas que eu ministro, né? As dúvidas que surgem, os problemas que estão aparecendo nos livros. Em breve eu quero estar começando a escrever material sobre isso para ajudar aí a tirar esses equívocos, né? Trazer discussões mesmo, as dúvidas dos alunos em artigos e livros para ajudar a tirar esses equívocos de interpretação e até de palavras, né, como ordem e desordem, que não tem nada a ver com a propriedade física e entropia. O Rogério até comentou aqui no grupo, né? Eu aprendi que o W era relacionado a desordem, né? Entropia. Então. E aí a grande questão que nós temos também, que você acho que até comentou na palestra passada, o livro didático, né? Ele ainda acaba sendo a principal referência dos professores, desde a formação, né? Até depois quando ele começa a atuar profissionalmente na docência. E às vezes a gente não tem tanto a cultura de usar, por exemplo, artigos científicos, né? Não, a carga do professor e a responsabilidade que é jogada no professor, ela é insana e terrivelmente injusta, né? Porque o professor, além de ter que lidar com um aluno que hoje em dia não tem disciplina nenhuma, né?
Minha esposa ministra aula no ensino básico, sou coordenador do PIBID, eu estou vendo isso, ao vivo mesmo, né? Não se tem disciplina mais nas escolas, né? Tanto particular quanto na pública, eu tenho conhecimento das duas, né? Significa o quê? Não ter disciplina não permitir o professor executar o conteúdo em sala de aula, né? Então, além dele ter esse problema de estresse, de ter que ficar pedindo silêncio, ter perdendo fazer o cara ficar sentado, quieto, ele é onerado de falar assim, olha, se o livro não está consistente, você deveria corrigir isso aí. Isso é tremendamente injusto, né? Porque o professor ele não está ali para isso, ficar corrigindo o livro didático. Ele quer um material como um objeto norteador, que é o que você falou, é o principal objeto norteador do professor, e que ele possa ter confiança e trabalhar com os alunos na prática. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai testar diferentes metodologias, fazer transposições didáticas mais simples, de acordo com a realidade de cada sala de aula e cada escola. Mas não fazer a transposição didática do conceito científico para o conceito na linguagem simples para o aluno. Isso aí é a gente que tem que fazer, e ninguém está fazendo. Entendeu? Quem faz é quem não é especialista em ciência mesmo, e está trazendo, igual eu falei para vocês a palestra passada, fala que energia não dá para ser definida, traz calor com a ideia de calórico que está atrasada há 200 anos, né? Traz esses conceitos absurdos de ordem e desordem para entropia, sendo que e vocês veem assim, que não é uma coisa difícil de trabalhar, você pegar essa fórmula de Boltzmann aqui e falar, ó, esse W aqui é os estados possíveis do sistema, é os estados que ele consegue acessar. Então, se você aumenta muito esses estados, a entropia vai ser maior, porque a energia vai chegar lá, né? Você vai ter mais estados para a energia acessar. Então, você vai ter mais espalhamento de energia e você vai ter mais irreversibilidade ainda no sistema, né? Então, é lamentável, né? Eu sei da dificuldade do professor, né? Santiago, você é professor, né? Eu comecei a ter essa visão com você, aliás, você foi meu primeiro aluno de mestrado, foi muito legal, né? E eu tenho me preocupado cada vez mais, estou direcionando um pouco de esforço para isso, né? Isso leva tempo, lógico, mas talvez o ano que vem eu começo a, a trazer um material mais decente, né, para os professores, através aí da Revista Brasileira, da Física na Escola, ou através de um livrinho ou outro, né, para vocês. E eu vou fazer propaganda assim que eu conseguir chegar nesse propósito aí. Então, assim, concluindo, né, isso aqui você pode contextualizar com o aluno para falar de entropia, sim, mas para falar o que é irreversibilidade. Eu não consigo, por mais que seja profissional restaurador, restabelecer o copo na sua forma inicial. Então, isso é irreversível. A quebra do copo aqui é irreversível. Você vai ter, por mais bem feita que seja, você não vai conseguir restabelecer as ligações químicas aqui onde quebrou, né? Você põe uma cola, mas aí você já colocou outro objeto diferente, é um material diferente, a cola, né? Você vai criar rebarba nessas colas, vai ficar torto, não vai ficar perfeitinho quando você colar. Então, é irreversível o processo, e a entropia é a medida da irreversibilidade. Mas aqui eu não estou falando para você que a entropia está aumentando. Eu estou só falando que a entropia está relacionada com irreversibilidade de processos, e esse processo é um processo irreversível. Tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês o nosso esforço, né, eu coloquei umas referências aqui principais, né, que é o Bazarov, o Kahler, o Halliday, né, essa versão do Halliday é muito boa, e eu coloquei duas dissertações de mestrado de dois alunos meus, né, que é o Nogueira e o Mateazzo. O primeiro é a sequência didática para abordagem da segunda lei da termodinâmica no ensino médio, e o segundo é ensino de conceitos básicos de termodinâmica, utilizando um motor de combustão interna. Está disponível, né, esse material aí, com sugestões de aplicação e tudo mais. Trabalhamos bastante esses conceitos. Logicamente, os meninos tiveram muita dificuldade, né, para, vamos dizer assim, desmamar desses conceitos inconsistentes aí que os livros trazem. Então, é possível que tenha alguma frase, alguma coisinha que ainda não esteja nesse escopo otimizado que eu estou tentando passar para vocês aqui na palestra, né? Mas se vocês observam, a gente evoluiu, né? Do trabalho do Mauro aqui, do Nogueira para o Mateazzo, a gente evoluiu. Foram 2 anos,
a gente evoluiu um pouquinho nesses conceitos, porque aí, assim, eu fui conhecendo mais as dúvidas dos alunos, as dúvidas deles mesmo, né, dos professores, né, do ensino básico, e a gente foi otimizando a linguagem aqui no do Mateaso, que é em 2022 já, né. Mas se vocês leem aqui o material e vê alguma inconsistênciazinha, pode me escrever e falar: "Ô, professor, mas ó, você falou na palestra assim, mas aqui no material tá assim", aí eu vou corrigir direitinho, tá? Claro que é um material que está evoluindo, né, cada vez mais, à medida que eu vou aumentando o contato com vocês, com os professores de ensino médio, eu vou conseguindo acessar melhor as dúvidas. E tem coisa que a gente tem que pensar, né? Os alunos meio do ensino básico vêm com umas dúvidas cabeludas ali, que você fala: nossa, mas eu nunca pensei nisso, não, deixa eu ir para casa, e depois de uma cerveja eu consigo responder isso. Mas mas é assim que a ciência não é nada pronto, né? O conceito evolui, as dúvidas evoluem, então a gente precisa estar sempre atualizando o material, tá? Então é isso por hoje, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade aí de estar conversando com vocês e eu estou disponível para dúvidas, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode abrir o microfone. James, tem uma outra questão, né? Que essas simplificações, por meio de analogias, elas geram outros problemas, né? Essa questão, por exemplo, né, da entropia, relacionar a ordem, desordem, você dá margem para o surgimento de pseudociências, né? Ah, sim. Olha, isso aí, Santiago, é tão forte hoje em dia, porque assim, como a pessoa tem acesso à internet, publica qualquer coisa num vídeo do YouTube, tem que tomar muito cuidado, né? E é outra coisa que está onerando o professor, né? Porque o professor tem que chegar e falar de pseudociência, ó, toma cuidado. Aí o cara chega e fala, olha, mas tá no livro. Você fala, não, mas o livro não tá tão certinho. Então, esse pessoal que trabalha com pseudociência, eles usam conceitos científicos para promover a prática deles, né? Então, tem tornado cada vez mais difícil combater isso aí, justamente por isso, né? Porque ele pega um conceito do livro, ou de um artigo mesmo, às vezes são profissionais da ciência que quer ganhar dinheiro e faz isso, né? Teve uma vez mesmo que depois da pandemia, eu fiquei com problema do nervo ciático, porque fica sentado o tempo todo, e aí eu fui fazer uma fisioterapia, tinha um pessoal lá fazendo junto, e chegou uma mulher e falou assim, eu falei assim, não, agora eu estou estudando mecânica quântica. E eu sou profissional da mecânica quântica, eu trabalho com ótica quântica, né? E aí eu fiquei curioso e prestei atenção. E ela falou assim, não, agora eu estou estudando o campo vibracional das pessoas. Eu falei, nossa, mas isso nem não existe, né? De onde ela tirou isso? Aí tinha o tal do coach quântico que estava falando, olha, é uma bagunça. E as pessoas acreditam e compram a ideia, né? Cura quântica, né? A palavra quântica entrou na moda, né? Como é uma coisa assim que não é intuitiva, aí eles pegam tudo que é coisa de esoterismo, de, sabe, de sobrenatural e traz para a mecânica quântica que não tem nada a ver com isso. Sabe? A mecânica quântica é simplesmente a ciência que estuda a dinâmica do átomo. Mais nada. Essa é a definição de mecânica quântica. E ela é uma ciência mais fundamental, né? Porque a mecânica clássica não consegue descrever as interações atômicas. Então, ela é mais fundamental porque eu pego a parte mais fundamental da matéria para descrever com essa ciência. Então, ela é mais fundamental que a mecânica clássica. Né? E foi mostrado já experimentalmente que ela nunca errou. A mecânica quântica nunca errou. Né? Então, é por isso que ela está aí com essa força toda. Né? A única coisa que falta agora é a teoria da gravitação, para juntar ali relatividade e quântica. São os dois pilares da física hoje, relatividade geral e mecânica quântica. Né? Eu mesmo sou um pesquisador que está trabalhando para mostrar que não tem dualidade onda-partícula, essas coisas. Né? E a gente está evoluindo bem nos conceitos. Mas, assim, essa questão que você tocou, ela é real. Né? Tá cada vez mais. Né? Professora de yoga aqui do Sindicato dos Professores. Ah, James, eu te conheci, eu fiquei sabendo que você trabalha com ótica quântica. Eu falei, sim, tudo bem. Aí eu também uso umas metodologias quânticas na yoga. Eu falei, o quê? Não, mas vem nas aulas aí para você ver. Eu fui. Não teve nada de quântica ali. Eu falei, mas o que você quer dizer com mecânica quântica? Ah, essa coisa mais, assim, que não é palpável, né? Que não...
Eu falei, não, mas isso aí não é mecânica quântica, não. Então, assim, as palavras, negócio, ordem e desordem, quântica, elas entram na moda, aí a galera pega e para vender, né? Infelizmente. E acaba caindo nas costas do professor resolver o problema. É mais uma coisa para o professor resolver o problema. Então, tá difícil ser professor hoje em dia, principalmente no ensino básico. Tá? Porque antes o aluno falou assim, não, mas tá no livro. Agora ele falou assim, não, tá no YouTube. Tá no YouTube. Olha, eu vi meu vídeo no YouTube lá. Aí você vai tentar explicar para o cara. Fala, olha, mas o vídeo do YouTube, qualquer um pode publicar qualquer coisa, mas eles não entendem. Igual no PIBID ali, um colega veio compartilhar que ele estava tentando ensinar os alunos a fazer revisão bibliográfica, né? Leitura de artigos, buscar fontes confiáveis, né? Aí o aluno virou para ele e falou assim, mas por que eu vou ficar lendo esse tanto de artigo ali se no vídeo do YouTube é tudo facinho, entrega para mim em 5 minutos as informações. Então, assim, não entende, sabe, a ideia, assim, de você ter uma coisa avaliada, publicada num meio de comunicação sério, científico mesmo. Eles acham que é tudo a mesma coisa. YouTube, uma revista científica, é a mesma coisa. E sobra para quem? Sobra para o professor, de novo, tentar. Às vezes nem o professor sabe, né, coitado, porque não dá tempo dele fazer essa pesquisa. Então, é por isso que eu digo que o pessoal da ciência, como eu, assim, a gente tem que ser um pouquinho mais humilde, menos arrogante, e começar a ajudar mais, né? Sair do laboratório um pouco, né? Ministrar essas palestras de divulgação, né? Pelo menos provocar, né? As pessoas. Falam, teve um cara ali que falou que isso aí não é consistente, hein? E aí, às vezes, a pessoa vai atrás, começa a ler, faz pergunta, procura gente, né? Então, é um esforço que eu tenho feito aí para ajudar, mas é uma correnteza forte que vem contra, tá? Pessoal, mais alguém gostaria de perguntar, comentar alguma coisa? Onde vai encerrar? Vocês podem pensar, me enviar e-mail depois, não tem problema, tá? Que às vezes, assim, essa avalanche de informação, né? E às vezes até frustra a gente, né? Fala, poxa vida, eu pensava que o W era desordem. E aí confunde um pouco a cabeça, né? Decepciona com conceitos diferentes, vê que não é realmente aquilo. Vocês vão pensar a respeito, aí pode escrever, falar, ó, pensando melhor, eu fiquei com uma dúvida aqui e tal, será que não é isso, será que não é aquilo? Não tem problema, então não precisa ficar tímido. Até aproveitando, na turma do ano passado, o James também veio com uma palestra sobre justamente falar um pouquinho sobre a física quântica e essa questão das pseudociências, né? E essa palestra foi gravada também, está disponível no site da Pós. Se alguém tiver interesse nesse assunto, né, depois pode procurar lá e assisti-la também. Essa aqui também está sendo gravada, a gente pretende disponibilizar para vocês oportunamente. Tati, tem algum comentário, alguma coisa? Podemos encerrar? Acho que podemos, na verdade, só agradecer então mais uma vez o James aí, que sempre está trazendo aí, né, essas discussões aí para a gente pensar, que são muito importantes e assim, muito obrigada por ceder aí seu conhecimento para a gente, o seu sábado aí, e É um agradecer. prazer. É um prazer muito grande. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo ajudar, né? Divulgar um pouco as coisas. Eu Tá agradeço. certo? Te conheço já há bastante tempo, então sei da sua preocupação com o ensino de física, o ensino de ciências, né? Uhum. E que bom que tem cientistas como você com essa preocupação, né? E se dedicando a contribuir para a melhoria do ensino de ciências no país. Se a gente não fizer isso, a ciência vai acabar. O Brasil ele já está perdendo muito, né? Por conta de política, de religião, etc. Já está perdendo muitos cientistas para o exterior, né? Se a gente não mobilizar, nós vamos ficar só virar consumidor só e isso é péssimo. A gente precisa dar suporte para quem quer trabalhar com ciência. Então, a gente precisa fazer isso, né? Não tem como fugir. Então, mais uma vez, muito obrigado pela palestra, que foi excelente. O pessoal comentando aqui no chat, né? Agradecendo, Sim, dizendo por que foi nada. uma excelente palestra. E
agradecer também, James, pela parceria, né? Que é sempre disposto a estar conosco, já desde 2014, né? 2015, que você sempre está vindo em Capivari, fazendo palestras, agora está com um projeto também ali, orientando uma nossa aluna. Então, assim, muito obrigado pela parceria, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, e as portas do Campus Capivari estão sempre abertas, né?